Tudo bem? Bom, eu gravei esse vídeo aqui rapidamente para vocês, só para falar um pouquinho de um conteúdo que nós vimos nessa apostila e que eu considero um dos conteúdos mais importantes do nono ano, né? Que é a colocação pronominal. A colocação pronominal, ela pode ter casos de próclise, ênclise ou mesóclise. Próclise é toda vez que o pronome dentro da frase vier antes do verbo. Ênclise, toda vez que o pronome da frase vier após o verbo. E mesóclise, quando ele vier no meio do verbo. Então, gente, tem regrinhas básicas para nós seguirmos aí sobre a colocação pronominal. E quando que eu uso próclise, quando que eu uso ênclise e quando que eu uso mesóclise. Não é simplesmente eu escrever uma frase e colocar o pronome me, te, se, em qualquer lugar, né? Lhe, não é colocar em qualquer lugar, eu tenho que seguir algumas regrinhas. Regrinhas simples, mas que eu tenho que decorar. Vamos começar um pouquinho falando da próclise. A próclise é quando eu uso o pronome antes do verbo, né? Então, quais são as regrinhas principais? Primeiro, quando eu tiver palavra negativa na minha oração, no começo da minha oração, eu vou usar próclise. Por exemplo, não se trata de uma prova. Esse não se trata, por que é não trata-se? Por causa do não. O não vai pedir que esse se venha antes do verbo. Vai pedir que esse caso seja próclise, ok? Pronomes interrogativos, pronomes exclamativos também exigem casos de próclise. Então, se eu tenho, por exemplo, assim, ó, os alunos que me disseram a verdade e não que disseram-me. Por quê? Por causa desse quezinho aí. Toda vez que tiver o que, Charlete, então antes, vai ser caso de próclise? Sim, vai ser caso de próclise, ok? Pronomes indefinidos, por exemplo, alguém me disse a verdade, esse alguém é um pronome indefinido, então alguém me disse, o disse é o verbo, o me vem antes também, e não alguém disse-me. Então esses aí são os principais, vou passar aqui depois no final, vocês dão uma lidinha, aqui no final após o vídeo, vou deixar escrito lá para vocês, porque a nossa aula hoje vai ser essa, vocês assistirem esse vídeo e fazer a leitura que eu coloquei logo abaixo do vídeo lá no portfólio, tá bom? Lá no material, para vocês, no portfólio, vocês não vão postar nada, tá bom? Agora vamos aos casos, mais alguns casos. Ênclise, o que é principal? Qual que é o fator, a regra principal para o caso de ênclise? Gente, a frase começa com o verbo e depois o pronome, ou seja, nunca começo uma frase com o pronome. Eu não posso falar assim, ó, me disse a verdade? Por quê? Eu não posso começar com o me, não posso, disse-me a verdade, porque verbo e depois o pronome em ênclise. Jamais poderei começar uma frase com pronome, qualquer pronome oblíquo, né? Não estou falando aqui de eu, tu, ele, nós, vós, eles. Estou falando aqui de pronomes oblíquos, me, mim, tá bom? Te, ti, são os pronomes oblíquos, né? Outra coisa importante que eu tenho para falar sobre a ênclise com vocês é quando eu tenho o advérbio, né? Ou uma adjunta adverbial, de tempo, de lugar. Se esse adjunto adverbial tiver vírgula, gente, ele tem que ser com o verbo usando ênclise. Por exemplo, no começo do ano, vírgula, ó, no começo do ano, que é um advérbio de tempo, mudarei, no começo do ano, vírgula, mudo-me para Ribeirão Preto. E não me mudo para Ribeirão Preto. Por quê? Por causa dessa vírgulazinha aí que tem depois do adjunto adverbial. Se não tivesse vírgula, do começo do ano me mudarei para Ribeirão Preto, tá bom? Seria
próclise. O que acontece? Tem a vírgula depois do adjunto adverbial, eu preciso colocar o pronome após o verbo, ok? E o mais simples de todos, e quase não é usado, é mesóclise, que é o pronome no meio do verbo. Quando que vai acontecer isso? Quando o verbo estiver no futuro, somente quando o verbo estiver no futuro. Então, ao invés de falar buscarei, buscar-lhe-ei. Então, esse lhe aí está no meio de um verbo, né? Eu uso, se eu falar para vocês que vocês usarão, raramente, só que vocês têm que saber, tá bom? Porque isso aí é uma linguagem mais arcaica que a gente usava casos de mesóclise. Resumindo tudo, o básico é isso, é vocês não se esquecerem que temos as regrinhas certas para colocar o pronome antes e o pronome após o verbo, tá bom? Vou colocar um textinho rapidinho com regras bem simples e básicas abaixo, porque são bastante, né? Mas eu gostaria muito que vocês lessem com bastante afinco, com bastante dedicação. E qualquer dúvida, me posta uma pergunta lá no correio que eu vou responder com o maior prazer, tá bom? Então, para hoje é só esse vídeo e a leitura. Beijo para vocês. Tchau, saudade!